Olá, espero que estejam bem. Neste tutorial eu vou ensinar como utilizar a planilha que dimensiona a linha hidráulica de um fio central e avalia o risco de escoamento superficial para cada emissor ao longo dessa linha lateral. Primeiro passo tem que preencher essa parte das configurações. Então a gente vai ter que determinar uma lâmina de projeto, vou colocar uns 9 milímetros. Temos que especificar uma área entre 10 a 400 hectares, tem que ser entre esses valores. Então eu vou colocar uma área de 120. Tempo de revolução 20 horas. E aí, no caso, para atender essa área de 120 hectares, a gente vai ter que utilizar os comprimentos de tubo que a gente tem, fora isso, a opção de balanço. Então, muitas das vezes, a gente não vai conseguir chegar exatamente no 120, né, numa área igual a 120, que pode ser menor ou igual, né, ou maior. Então, no caso aqui, eu vou optar para ser uma área maior. Aí, depois de selecionar essa opção de chegar a uma área maior ou menor ou igual, tem que fazer também a seleção da combinação do lance. O que é essa combinação do lance? Você quer irrigar uma área mais próxima desse 120 ou com o menor número de lance. Então, com o menor número de lance, você vai ter, redundantemente, um menor número de lance que atenderia um critério mais econômico. No caso, muitas das vezes as combinações pode ser que mesmo selecionando o menor número de lances, ou a área mais próxima, a combinação seja igual. Então, tenha, por exemplo, o mesmo número de lances. Mas em outras vezes pode ser que não. Então, no caso, eu vou selecionar para irrigar uma área mais próxima. Depois de ter preenchido essa parte de configurações, tem que preencher aqui as opções de balanço e aspersor. Então, no final do pivô, o que vai querer? Vai querer que tenha um emissor, um canhão, ou não vai querer que tenha nada. Aqui, no caso, eu vou selecionar para ter um emissor. E depois aqui a gente vai ter que optar pela opção de balanço. Vamos falar que eu quero uma opção de balanço de 18 metros. Na hora que você aplica, vai fazer o cálculo baseado com esse balanço e com essas opções de comprimento de tubo para chegar numa área mais próxima dos 120 hectares, respeitando essas duas definições que a gente colocou, irrigar uma área maior e atendendo a uma área mais próxima dessa. Mas aí você pode vir aqui e ver, né, a área básica está sendo irrigada é 121 hectares. Não está muito bom, eu vou querer uma outra opção de balanço. Aí você pode vir aqui, depois, sempre quando você seleciona essa outra opção de balanço, você tem que vir aplicar. Falar, isso aqui não está me satisfazendo muito ainda. De 24 já está um pouco melhor. Vou ficar com a de 24 mesmo. Você vem aqui e aplica e você tem essa configuração. Você pode vir aqui e também, por exemplo, falar assim, tem uma experiência, já trabalhou com pivô central, e com esse comprimento aqui você consegue ter uma noção de outras combinações que atenderiam isso daqui, você pode muito bem vir aqui e falar, não, eu vou querer ter 8 de 8 tubos, né, de 47,96 metros e 5 de 41,11 metros. Aí depois, quando você faz isso, você pode alterar aqui, você vem aqui e recalcular. Deu 118, mas como eu coloquei um emissor, ou eu posso ter colocado um canhão, o raio de alcance desses dispositivos, a área que ele vai irrigar vai satisfazer algo próximo desses 120. Pode pensar dessa forma, mas no caso aqui, eu vou deixar do jeito que estava. Lembrando que sempre quando você faz isso, você tem que vir aqui e aplicar o recalcular. Então agora, depois de ter feito essa parte aqui das pré-definições, eu vou para os dados operacionais. Aqui eu vou selecionar a opção do dispositivo que eu selecionei, se fosse o canhão, ia aparecer um canhão aqui o modo de trabalho que eu vou selecionar dele, mas aqui no caso, como eu selecionei o emissor, é do emissor. Eu venho aqui, vou colocar uma altura de montagem de 1,8 metro, uma pressão de 1,5 bar e um bocal de 12. Eu venho, aplico. Depois que você seleciona isso, você tem que vir aqui e aplicar parâmetros. Aí vai preencher os resultados operacionais do sistema. Então aqui vai dar a área total que você está irrigando, a vazão da área básica e a vazão total e outras informações, como o comprimento da linha lateral, o raio até a última torre e isso. Então aqui no caso, você pode ver, irrigou uma área
é maior. Você fala assim, essa área está muito maior do que eu poderia passar. Então, você pode vir aqui de novo, considerando que você quer manter esse emissor, você pode falar, eu vou colocar aquela opção que eu te colocar. Eu vou colocar 5 lances de 41,11 metros e 8 de 47,96. Vou recalcular, deu 18. Aqui eu não preciso selecionar, porque eu já selecionei, mas caso você quisesse mudar, você vinha aqui e mudava de novo. Daí aplica parâmetro e fala, 121, 121 tá melhor para mim. Vou deixar desse jeito e seguir com essa seleção que eu fiz. No caso, eu vou deixar do jeito que estava antes, então eu vou estar com 4 de 41,11 e 9 de 47,96. Sempre quando eu seleciono, eu venho e recalculo. E como eu vou deixar essa opção de emissor que eu selecionei mesmo, eu venho e aplico o parâmetro e vou ter esse resultado operacional do sistema que é o que eu quero deixar. Depois disso tudo preenchido, eu tenho que vir aqui nessa parte superior e começar a trabalhar aqui. Então, eu vou colocar a configuração dos lances, que é o espaçamento e o desnível, tá? O desnível mais desfavorável. Vou colocar um espaçamento de 2,3 metros, um desnível de 8, aplico. E aqui vai realizar alguns cálculos. Depois eu venho aqui e vou em cálculos teóricos, clico nesse botão, ele vai executar todos os cálculos teóricos. Pronto, já foi executado. Depois eu vou em cálculos corrigidos. Nos cálculos corrigidos eu vou selecionar regulador de pressão, bocal e a vazão. Vai selecionar pegar a vazão de cada um desses bocais que eu selecionei, do emissor e tudo mais, para gerar toda a configuração do meu sistema de forma real. Essa etapa demora um pouco, porque está realizando muitos cálculos. Então, foi realizado. Então, o dimensionamento da linha hidráulica foi realizado. Aqui no caso, eu posso vir e verificar o meu, os meus dados, né, os cálculos que foram realizados. Aí, no caso, o que vai ter? A gente vai ter o diâmetro de cada uma das tubulações. Então, para o balanço, foi selecionado o diâmetro de 127 milímetros e para os demais para o balanço foi 127 milímetros e para os outros tubos de 219,01 milímetros. Aí eu posso vir aqui e ficar vendo todas as informações que são necessárias para fazer o dimensionamento dessa linha hidráulica pelo método do trecho a trecho. Aqui no caso a gente pode ver a cor do bocal selecionado para cada um dos emissores, a vazão que está realizada a vazão com esse bocal. Essa cor cinza está indicando que, por exemplo, como pelos diâmetros dos bocais tem, a vazão não necessariamente atinge, a vazão que está nesses pontos aqui é maior do que os bocais que eu tenho à disposição. Então eu tenho que colocar aqueles pendurais duplos que saem tendo a saída para colocar dois emissores para atender essa vazão. A cor cinza está indicando isso. Eu posso vir aqui ver a pressão de serviço, aí tem todos os reguladores de pressão que foram selecionados, e basicamente é isso que tem na parte da linha hidráulica. Então, são realizados o cálculo de forma correta para atender a seleção dos reguladores de pressão, bocais e tudo mais. A gente pode vir aqui em resumo dos resultados e ver como que está a distribuição de vazão ao longo da linha lateral. Esses saltos aqui são para indicar que perto da junta, né, como nas juntas, a área que cada emissor tem que ligar é maior, a vazão nesses pontos são maiores, então por isso que dá esses saltos. Aí depois que eu selecionei o gráfico, vi como que tá, tudo, eu clico nele de novo e dou um delete. Aí eu posso ver a distribuição da pressão ao longo da linha lateral. Depois que eu vi, eu clico nele de novo, dou um delete. E eu posso também ver o resumo do projeto. Aí, no caso, eu vou ter a vazão do cálculo, né, que é com relação a uma conta teórica.
e a vazão do sistema, que é quando eu faço a seleção dos meus bocais, eu vou ter uma vazão e eu quero que essa vazão seja mais próxima dessa vazão de cálculo, que aí no caso deu uma variação de 0,3%, que para o projeto está bom, e eu também tenho a carga de pressão no início da linha lateral, que no caso aqui foi de 59,52 metros. Depois desse dimensionamento da linha hidráulica realizada, para ver que tem os diâmetros do tubo, as combinações que a gente vai ter de tubo, as cores dos bocais para cada emissor, o regulador de pressão. Depois disso feito, eu posso vir aqui e avaliar o risco de escoamento superficial nessa outra planilha, nessa outra aba. Então aqui eu vou primeiro selecionar, configurar essa parte das pré-definições. Então, eu vou falar que meus emissores estão montados a uma altura de 1,8 metros. Eu vou ter que indicar o parâmetro de Korsakoff, que no caso é em relação à taxa de infiltração da água no solo. Aqui você tem que conhecer para o solo que você está usando. Eu vou colocar de um solo que eu conheço. E aqui eu tenho um ajuste do per centímetro, que é a velocidade que vai estar rodando, né, o meu sistema. Tá na velocidade máxima, tá 95% da velocidade. Eu vou colocar a 80% da velocidade. Depois que fez todas essas seleções, eu venho e aplico. Aí aqui vai estar gerando os cálculos. Também pode demorar um pouco também, porque está realizando bastante cálculos. Depois de realizar essa etapa, a gente tem os emissores, a pressão que está em cada emissor, o diâmetro do bocal do emissor, o diâmetro molhado por cada um desses emissores, a sobreposição, para ver se vai ter uniformidade de aplicação, né, de água, e aqui também o PES, que é o potencial de escoamento, onde está tendo esse potencial de escoamento de água que está sobreposta no solo. Aí, então, no caso, depois disso, eu venho aqui nessa outra parte, quantificação do potencial de escoamento, eu venho aqui e seleciono o emissor que está com risco para quantificar a lâmina dele. Eu vou ver primeiro esse daqui, o último, depois que seleciona, você vem e aplica. Aí, no caso, vai gerar o gráfico. Essa daqui é a taxa de infiltração seguindo o modelo do Kincaid, que é uma modificação utilizando os parâmetros de Korsakoff. E aqui, em laranja, nós temos a intensidade de aplicação do pivô central por esse emissor aqui, de 248, que pode ser aproximado para o modelo elíptico. Aqui, no caso, tem a lâmina que ficou na superfície do solo, que é a intersecção entre essas duas curvas aqui, que no caso deu 0,41 milímetros. Mas eu posso vir aqui e ficar selecionando para os outros emissores que há esse risco. Aqui vai sempre gerando um gráfico e também a lâmina em milímetros que está no solo, que ficou empossada no solo. Basicamente é assim que funciona o aplicativo.